Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos muito gratos por esse retiro espiritual de 2020 sul-americano. Mesmo que nós estejamos em diferentes lugares, mas o nosso coração está unido e estamos aqui juntos. E nesse retiro espiritual. E nessa manhã, eu gostaria de compartilhar Provérbios capítulo 24, versículo 30. Provérbios 24, versículo 30. Para mim, é muito agradável poder compartilhar essa palavra de Deus com vocês. Provérbios 24, versículo 30. Aqui na tela também vai mostrar. E nós também podemos ver juntos. E aqui também juntos vai aparecer. Provérbios capítulo 24, versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Vejam, tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Essa manhã, eu estou muito grato diante de Deus e também por poder compartilhar esse Provérbios capítulo 24, de 30 adiante. Primeiro, nós, no início, em cada um dos países, íamos realizar esse retiro, um retiro espiritual. Mas graças a Deus, a igreja nos deu essa oportunidade e também de compartilhar junto com todos. Quando eu penso sobre a palavra de Deus, sempre eu sou também uma pessoa preguiçosa. Justamente essa mensagem está falando sobre um preguiçoso. O meu coração, o meu limite, eu estava pensando sobre isso. Somente eu vou realizar o retiro espiritual aqui em Peru. Mas o coração da igreja, o coração dos servos é diferente. Não somente no Peru. Deve realizar em toda a sua América. Vamos organizar isso. Sempre eu quero ficar dentro do meu limite. Mas o coração de Deus é diferente. O coração do Senhor é fora do meu limite. Então, com os servos, a igreja também estava se preocupando. E nós todos preparamos juntos. E quando nós unimos todo o nosso coração, nós pudemos realizar esse retiro espiritual sul-americano todos juntos. Muitas vezes, eu quero ficar dentro do meu limite. Por isso, às vezes eu não consigo avançar. Mas a palavra de Deus também me ensina, não pela tua fé, mas pela fé da igreja, pelo coração da igreja. Assim você pode avançar e pode experimentar a graça de Deus.
Faz alguns anos, em 2019, quando nós fizemos também um acampamento mundial aqui em Peru, eu preparei também um congresso de líderes cristãos. E graças a Deus, no meu coração, nós não conseguiríamos chegar até 1.000 pastores, mas a nossa igreja, os pastores, nós explicávamos, nós colocamos o nosso coração, nós podemos chegar até 1.000 membros da nossa igreja. Graças àquele dia, Deus nos enviou 1.000 membros na nossa igreja. Nós também pudemos convidar os pastores. E aquele dia, aqueles pastores que chegavam e escutavam a palavra e recebiam a salvação, eu fiquei muito feliz e agradecido. E neste ano também, nós tivemos a graça de Deus. Quando nós... Não estou escutando ele. Eu não podia imaginar que pudéssemos convidar, mas os pastores encarregados, eles nos guiavam e nos ensinavam. Então, por meio da condução da igreja, nós pudemos ter a oportunidade de ter o contato com o governo. E também convidamos a senhora, que era presidente da Bolívia. E sempre o meu coração, como ele fica? O meu coração fica muito limitado. No meu coração eu penso, eu não consigo, é muito difícil, eu não posso, é impossível. Mas nesta manhã, eu quero confessar diante de Deus, eu realmente sou uma pessoa preguiçosa. Para preparar esse retiro espiritual sul-americano, eu também, eu sou tão preguiçoso. Porque eu não podia imaginar. Desde o princípio, eu podia ter convidado todos os irmãos, até mesmo para preparar o Congresso dos Líderes Cristãos. Por que eu não podia preparar mais 1.000 pastores para convidá-los? Mas, logo neste ano, tivemos um encontro cultural na Bolívia. E para convidá-los, também para convidar os pastores, a senhora que é a presidente, eu também não poderia experimentar, porque eu estava somente dentro do meu limite. Quando eu medito aqui, em Provérbios capítulo 24, versículo 30, passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento. Quando eu medito nessa passagem da Bíblia, eu penso, é verdade, aqui sai um homem preguiçoso. Eu creio que para a nossa vida de fé, que existem 2 tipos de preguiçosos. Desculpa, essa manhã, por falta técnica, não está funcionando a tela da TV. Nós estamos aprendendo e praticando, e nós, ainda que estamos fazendo, não pudemos conectar tão bem. Eu peço desculpas, eu tenho esse coração em relação aos irmãos. Então, existem 2 tipos de preguiçosos. Um é o preguiçoso fisicamente e o outro é o preguiçoso do coração. Eu sou preguiçoso do coração. Se eu pensasse um pouquinho mais, eu poderia experimentar a graça de Deus, não é mesmo? Mas se eu pensasse um pouquinho mais, eu poderia pensar, Deus pode nos ajudar. Nós podemos pedir a graça de Deus. Mas nós estamos assim muitas vezes. É impossível. Eu não posso. Assim nós ficamos. Por isso, através da palavra de Deus,
Deus também me ensina, Daniel, tu és preguiçoso. Preguiçoso físico tem uma maneira, mas o preguiçoso do coração, a pessoa que é preguiçosa de coração é a pessoa que crê muito em si mesma, mesmo que não possa fazer, mesmo que não saiba. Como é que ela pensa? Eu sei muito, eu posso fazer muitas coisas, mas na verdade não consegue fazer. Através da palavra de Deus, através da igreja, Deus tem me ensinado quem sou eu diante de Deus. Eu estou muito agradecido por essa vez, pelo retiro espiritual sul-americano. Nós estamos aprendendo de dia e de noite. E também, Deus tem nos dado a oportunidade de preparar juntos esse segundo encontro mundial da Bolívia. E no ano passado, nós podíamos também receber o nosso pastor. Com 1000 pastores juntos, eles estavam lá. Talvez, antes de compartilhar a palavra, eu queria mostrar algo que nós conhecemos muito bem. Aqui está um elefante que está amarrado. Eu creio que também dentro do nosso coração tem um elefante, não é? Quando eu era pequeno, eu gostava de ir ao circo. Eu acho que em cada um dos seus países, nos países sul-americanos também, nós já fomos para o circo, já vimos. E quando nós assistíamos ao circo, nossa, o elefante, ele é tão obediente. Nossa, como que ele pode obedecer tão bem? Olha, como eles podem ficar em cima de uma mesinha tão pequenininha, um elefante tão grande. Como é que ele consegue ficar em pé? Mas eles, antes de mostrar, antes do público, eles também tiveram muitas dificuldades. Já há várias histórias que nós sabemos, antes de mostrar também, antes de mostrar o show para nós, como que os treinadores trataram esses elefantes. Desde que o elefante ele é tratado como um cachorro, adestrado como um cachorro. Então, se começa a domesticá-lo com bastante dificuldade. Mas desde quando ele é bem pequeno, ele é atado a uma corrente e uma estaca no chão. Então, desde que ele é muito pequeno, ele já está traumatizado. Mas quando o elefante pequeno, ele tenta se soltar, apesar do seu esforço, ele chega à conclusão de que ele não consegue se soltar. Então, conforme o tempo vai se passando, realmente, com o coração do elefante, ele pensa, para mim isso é muito difícil quebrar. Então, obviamente, ele fica traumatizado. Então, no seu coração, para mim é muito difícil. Vocês estão vendo essa imagem? Eles utilizam como se fosse um gancho afiado de metal. Ele é afiado na ponta e com isso maltratam os elefantes. Então, no seu coração, ele tem bastante temor. Ele se torna negativo. E então, na sua lógica, é lógico, os treinadores, através dessas correntes, colocam no coração deles. Para você é difícil. E também açoitam os elefantes. Então, no final, os elefantes se apresentam. Então, realmente, se eles quisessem romper essa corrente, o tamanho de um elefante, como é que ele não poderia romper? Claro que ele pode. Mas essa corrente não é somente o elefante que tem. Também, muitas vezes, no meu coração. No meu coração também tem essa corrente. Muitas vezes nós pensamos, eu não posso sair do meu limite, é muito difícil, é impossível. Satanás também havia colocado essa corrente em nós. Por isso, muitas vezes,
Se nós ficamos em nós mesmos e se nós cremos em nosso próprio coração, mas graças a Deus, através do Evangelho, através da cobertura da igreja, através do nosso guia, pelo servo, pela comunhão com os irmãos, nós também podemos romper. Através também desse retiro espiritual, os irmãos da Argentina, os irmãos do Brasil, os irmãos do Peru. Mesmo que nós estejamos em diferentes lugares, nós já podemos romper. E esse pensamento correto, não somente nessa parte física, mas também no nosso coração. Aquilo que a gente pensa, é impossível, eu não posso fazer. Por isso, na nossa igreja, o nosso pastor, ele rompe essa corrente. E, por meio da confiança em Deus, nós podemos fazer 1000 vezes mais. Talvez, com uma pessoa preguiçosa fisicamente, com a ajuda de Deus, pode melhorar. Mas também, o coração também, com a palavra de Deus, Deus nos ajudará a romper essa corrente para experimentarmos a graça de Deus. Sair do nosso limite, experimentar a graça de Deus. Muitas vezes nós queremos ficar dentro do nosso limite, mas o coração do Senhor é diferente. Naquele dia, um homem passava por ali e via um lugar de um homem preguiçoso. Realmente, através da palavra de Deus, através da cobertura da igreja, Deus nos ajuda a mudar. Antes nós vivíamos sem pensar, mas agora a nossa vida é diferente. Vamos ver o versículo 31. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Quando o rei Salomão passava por este campo, ele via, é um campo de um homem preguiçoso, olha como está, cheio de espinhos, urtigas, tudo estava crescido e coberto. Obviamente, mesmo que estivesse os espinhos, as urtigas, tinham coberta a terra, então não dava para cultivar. Mas graças a Deus, através da palavra de Deus, Deus também nos ajuda. A igreja nos ajuda a tirar todo esse tipo de espinhos e também as urtigas. Por meio da palavra de Deus, por meio do servo de Deus. Algumas vezes nós, quando preparamos algumas atividades, sempre vem muito medo, muitos pensamentos. Para mim é impossível. É muito difícil. Eu não consigo avançar. Eu não consigo ver. Mas o coração de Deus é diferente. A vontade de Deus é diferente. Nos mostra o seu coração. Por você mesmo é muito difícil, mas pela igreja nós podemos avançar. Neste ano, quando nós preparávamos o 2º Encontro Cultural Mundial na Bolívia, foi uma bênção muito grande. Nossa, havia muitas situações, tinha muitas dificuldades, mas por mim mesmo eu não posso fazer. Mas com os servos, juntamente com eles, junto com os irmãos, com a condução dos pastores, a palavra do Senhor tirava essa urtiga do nosso coração, arrancava todos os espinhos de nós. Esta é a cobertura da igreja. Por mim mesmo é muito difícil. Vocês lembram, no último dia, Deus nos agraciou com um grande concerto no aeroporto de Santa Cruz. Nosso pastor
Antes de sair da Bolívia, o encarregado do pastor nos chamou e falou: vamos preparar um concerto do Coral Graças lá no aeroporto. 2 horas antes de acontecer, nós escutamos sobre isso. Então, no nosso pensamento, a primeira coisa que se levantou foi: nossa, isso é muito difícil. Mas, graças a uma coisa no nosso coração, sempre no nosso coração quer levantar os espinhos, as urtigas, mas a palavra de Deus diz: não. Não, se o Senhor está falando através do servo de Deus, Deus já preparou tudo. E então, imediatamente, nós consultamos o chefe do aeroporto e pedimos: por favor, é um coral que é mundial. Seria uma grande honra se eles pudessem apresentar aqui. E os cidadãos poderiam participar. É um presente que estão dando. Nossa, para nós é uma grande honra, claro que sim. Nós queremos também. E de repente eles nos permitiram. E preparamos as cadeiras, preparamos com os outros pastores, nós comunicamos com eles. E naquele dia foi muita graça. Porque os pastores, os irmãos, mais de 100 irmãos, também muitos turistas e os funcionários do aeroporto, eles estavam tão contentes, estavam tão agradecidos. Nossa, naquele dia eu pude ver como Deus nos ajudou. Eu pude enxergar onde estava o poder de Deus. Está na obediência. Nós não conseguimos muitas coisas, mas simplesmente porque nós obedecemos a palavra do servo de Deus. Por favor, prepare o concerto. Sim, Senhor. Então, quando nós fixamos o nosso coração, recebemos a ajuda de Deus e pudemos preparar tudo. Irmãos, a vida de fé não é complicada. Quando nós escutamos a voz da igreja, quando nós escutamos a voz do servo, segundo o nosso ponto de vista, era impossível. Como que a gente pode preparar um concerto no aeroporto 2 horas antes? Mas, quando nós fixamos o nosso coração à palavra da igreja e também aos nossos servos, como eles estavam nos ajudando, eles foram arrancando todas as urtigas, os espinhos, tudo do nosso coração, os pensamentos eles arrancavam todos. E naquele dia, nós pudemos experimentar um concerto excelente, com muita alegria. Por isso é muito importante abrir o coração. Agora vamos ver aquele versículo 31. Eis que tudo estava cheio de espinho e sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Agora nós estamos vendo como o muro pode estar todo destruído. Estava tudo caído esse muro. Quando ele via, ele colocou em seu coração: tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Então ele pensava: por quê? Por que esse muro caiu? Por que não pudemos levantar esse muro? Irmãos, dentro do nosso coração também há um muro, certo? Este muro é como se fosse um limite. Eu estou muito grato porque a igreja e a palavra de Deus, porque por meio da condução dos servos e pela comunhão junto com os irmãos, quando nós meditamos sobre Neemias dá uma mensagem muito clara. Através de Neemias, como podemos levantar o muro? E também lá, o muro havia caído. E Esdras também estavam levantando para recuperar o templo de Deus. E através de Neemias, como podemos recuperar novamente o muro que caiu? Através de Neemias, ele nos ensina, na nossa vida espiritual, o que é importante é ter
é ter um limite, ter uma linha. Aqui em Neemias 4. Se vocês tiverem a Bíblia, vocês podem abrir por um momento. Neemias 4:14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias, quando ele chegou em Jerusalém, ele somente fez uma única coisa. Ele começou a levantar o muro de Jerusalém. Antes, os estrangeiros, os Sanbalate e Tobias, eles estavam lá, entravam e saíam. Não tinha nenhum problema, certo? Todos eles estavam lá misturados. Aparentemente, quando Sanbalate e Tobias, quando eles gerenciavam Jerusalém, parecia que estava indo tudo muito bem, mas quando Neemias chegou, ele começou a motivar, e ele começou a exortar, e começou a ensinar a necessidade de reconstruir o muro. E Sanbalate e Tobias, eles começaram a ficar irritados, começaram a ficar com raiva deles. Antes de chegar Neemias, mesmo que tivesse a necessidade, eles não brigavam tanto. Mas, depois que nós recebemos a salvação, o Espírito Santo mora em nós. Então, logo, esse Espírito Santo começa a levantar esse muro dentro do nosso coração. Há um limite. Irmãos, se existe esse muro, se há esta parede, significa que tem uma divisão dentro e fora. E dentro, se tem esse muro, se você está dentro desse muro, o que significa? Eu tenho o meu amo, eu tenho o meu Senhor, isso que significa. Por isso, Sanbalate e Tobias, eles não queriam que Neemias motivasse o povo de Israel, aos remanescentes, que levantassem esse muro. Não, nós somos os seus donos. Vocês não têm nenhum dono. Nós vamos viver comodamente. Não tem nenhuma dificuldade. Assim Satanás enganava eles. Hoje em dia, apesar de nós escutarmos a palavra de Deus, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo levanta este muro do nosso coração. Antes nós vivíamos conforme o nosso ponto de vista. Eu também. Muitas vezes eu usava o método humano. Eu não posso. Eu vou dar um jeito aqui, eu vou aproveitar. Mas o coração de Deus é diferente. Aqui, Neemias, capítulo 4, versículo 17. Os carregadores que por sumir tomavam as cargas, cada um com uma das mãos, fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Neemias, ele não fazia outra coisa, ele somente de dia e de noite, ele levantava esse muro. Porque ele já sabia, quando nós levantamos esse muro, já não vamos mais ser atacados. Mesmo enquanto a gente escuta a palavra de Deus, o Espírito Santo, por meio da palavra, ele se levanta. E ele levanta esse muro no nosso coração. Uau, realmente, as coisas do mundo não podem entrar dentro do nosso coração. Por quê? Porque Cristo vai ser o nosso muro. A palavra de Deus vai ser o nosso muro, vai ser a nossa proteção. Nos guardará.
e nos cuidará. E também, se nós temos esse evangelho tão precioso, Deus não vai permitir que o nosso coração se misture com o mundo. Por isso, Sambalate e Tobias, eles estavam enfurecidos. O que estão fazendo vocês? Realmente, mesmo que... Como que vocês... subindo esse muro, vai cair de novo? Mas, mesmo assim, Neemias estava levantando esse muro. O Neemias também tinha muitas dificuldades. No versículo 21, diz que nós trabalhamos na obra, na metade eles tinham também, eles assim trabalhavam na obra, e metade empunhava as lanças desde o arraiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um o seu moço, com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Porque Neemias sabia que era muito importante. Levantar o muro era muito importante. Quando temos esse muro, já não vai entrar. Quando nós temos a promessa de Deus no nosso coração, a corrente do mundo não pode entrar. A palavra de Deus cuidará de nós. A palavra de Deus nos animará e nos guiará passo a passo para a vontade de Deus. Por isso, o nosso Senhor não nos deixará. Somente em nossos pensamentos nossos pensamentos não podem levar à vontade de Deus. No versículo 23, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Havia muitas dificuldades, mas quando eles colocavam esse limite, já não podia mais passar. Então, dentro do nosso coração também tem esse Espírito de Deus. Também tem esse muro. O justo viverá por fé. Eu estou muito grato pela igreja, pela palavra de Deus. A igreja também me colocou esse muro. Os pastores, o nosso pastor também, nos colocou esse limite. Se Deus nos permite, vamos seguir. Se Deus não nos permite, esperamos por um momento. Por isso, quando nós encontramos com alguma situação, nós facilmente queremos inclinar a uma maneira fácil. Uma vez eu escutava a comunhão com o nosso pastor e ele me dizia assim, Daniel, todos os dias, se você vive nesse mundo, você vai encontrar dois caminhos. Todo dia você vai encontrar esses dois caminhos em frente aos seus olhos. Um caminho fácil e outro caminho difícil. Se você entrar pelo caminho fácil, você vai morrer. Esse não é um caminho para se viver. E também há um outro caminho que é muito difícil. Você tem que entrar nesse caminho difícil. Talvez, por meio desse caminho, você vai chorar, você vai sofrer, mas você vai buscar o Senhor. Você vai abrir a palavra de Deus, você vai deixar toda a sua obra. Primeiro, você vai buscar a misericórdia de Deus na sua vida. Essa palavra chegou muito ao meu coração e falou muito comigo. Todos os dias nós temos que tomar uma decisão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar pela mão esquerda ou vou entrar pela mão direita? Quando nós necessitamos tomar uma decisão, é muito importante sempre essa palavra. Então, essa palavra sempre falava para mim. Vamos tomar um caminho difícil.
Quando nós entrávamos por um caminho difícil, o Senhor nos ajudava. O Senhor vai abrir a porta para o Evangelho essa manhã. Irmãos e irmãs, talvez vocês estão passando por um momento muito difícil. Irmãos, fielmente o Espírito de Deus, Ele está construindo esse muro. Por isso, o rei Salomão, quando ele era jovem, quando ele estava passando por esse campo, ele viu: nossa, esse campo cheio de espinho, cheio de urtigas. Sim, esse muro também está aí destruído. Através disso, ele pôde pensar e ele pôde ver como estava o seu coração diante de Deus. Através da palavra de Deus, através da cobertura da igreja e do Espírito de Deus, Deus nos tem mostrado um caminho, o caminho certo. É certo. Quando o povo de Israel construía com muita dificuldade, Neemias e seus irmãos, eles trabalhavam. Sanbalat e Tobias ficavam perto deles. O que vocês estão fazendo? Mesmo que vocês façam isso, não vale a pena. Todo esse muro vai cair. Isso não vai funcionar. Mas Neemias fixava seu coração. Por isso, em Neemias 4:1, adiante, menciona assim: tendo Sanbalat ouvido que, quando nós fixamos o nosso coração diante de Deus, o nosso pensamento tenta nos enganar muito. Por isso a vida de fé é desfazer do seu ponto de vista. Uma vez, eu também, depois de ter terminado a cantata de Natal com o Coral Graça nos Estados Unidos, todos os membros do coral estavam lá, todos os pastores e os missionários estávamos todos juntos. E naquela noite nós terminamos, era a última apresentação. Logo o pastor, ele explicou assim: irmãos, vocês como me veem? Vocês me veem feliz? Sim, pastor. Nós vemos o Senhor muito feliz, vivendo muito feliz. Eu queria compartilhar um segredo para vocês. Como vocês também podem viver assim feliz? E nós dissemos: por favor, nos ensine como nós podemos viver feliz assim. Então ele disse: irmãos, eu só faço uma coisa todos os dias. Todos os pensamentos que surgem dentro de mim, eu seleciono. Esse coração vem de Deus. Esse pensamento vem de mim mesmo. Então eu seleciono assim. Eu sempre faço essa distinção. Esse está nascendo de mim, então vou jogar fora. Eu não vou aceitar. Porque se eu aceito esse meu pensamento, o meu coração vai fracassar. Por isso sempre, o pastor nos comentou, sempre eu faço assim, eu penso de onde vem. Então Neemias também. Neemias, ele não fazia outra coisa, somente ele distinguia. Não vamos escutar, não vamos dar ouvidos. No capítulo 4, versículo 3 de Neemias, estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Sempre a palavra provocava decepção, angústia, mas o coração de Neemias, não. Como que ele caminhava? Hoje, o nosso Deus, no 4, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois se provocaram a ira na presença dos que
edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Eu estou muito grato por essa palavra. Desde o início, o povo não tinha esse ânimo para trabalhar. Mas quando eles participavam, quando eles escutavam, quando eles ficavam próximos do servo Neemias, este coração contagiava o coração. Então o coração de Neemias é que afetava o coração deles. Irmãos, vocês também podem dizer: pastor, eu não tenho felicidade, como que eu posso fazer isso? Mas se vocês fizerem, você vai experimentar como o Senhor vai preencher vocês. Cada vez quando nós caminhamos diante do Senhor, nós também podemos reconhecer as nossas faltas. Eu estou muito agradecido por essa vez, porque por meio do retiro espiritual, por meio da internet, nós não temos muitos equipamentos, também nos falta conhecimento. Por isso nós temos muita gratidão, porque não é pela nossa capacidade. Somente nós aceitamos a tua palavra, a palavra do servo, que mandou fazer esse retiro espiritual. Somente quando nós aceitamos a sua palavra, a palavra de Deus nos guia e nos leva a um outro nível. Quando Neemias estava construindo o muro, havia também uma outra dificuldade. Neemias tinha 2 tipos de dificuldades. O inimigo exterior, Sanbalate e Tobias, e a outra dificuldade eram os judeus que viviam juntos em Jerusalém. Porque eles diziam igual aquele elefante que estava amarrado: ah, isso é impossível, nós vamos morrer. Não, isso é impossível, a gente não pode fazer, essa não é uma decisão correta. Mas Neemias era diferente. Não, nós podemos romper essa corrente. Não sejam preguiçosos do coração. Deus nos ajudará. Nós podemos levantar aqui, nós podemos experimentar a graça de Deus. O coração de Neemias era diferente. No coração dele, ele via realmente a misericórdia de Deus na sua vida. Neemias lutava e levantava. Quando ele levantava todo esse muro, essa parede de Jerusalém, já eles não podiam mais entrar. Irmãos, uma pessoa que tem fé em Deus, ela começou a caminhar contra a corrente. Um homem sabe onde ele está. O homem sabe é aquele que tem o coração do Senhor, quem tem a palavra de Deus. Antes nós também vivíamos conforme a mesma corrente, certo? Todos nós pensávamos que éramos pecadores. Nós pensávamos que a gente tinha que fazer algo, nós mesmos tínhamos que fazer algo. Mas não pela palavra de Deus, mas pela palavra de Deus, Cristo havia feito tudo. Então somente eu creio, eu saio daqui e golpeio a porta. E Deus nos abrirá e nos dará tudo. Sim, Ele vai nos dar, isso é certo. Por isso, nós estamos muito agradecidos. Há um versículo em Provérbios 24:33. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Quando eu medito na palavra de Deus, aqui no versículo 33, há um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Satanás utiliza uma ferramenta. Ah, mais um pouquinho, não muito, mais um pouquinho. Amar a si mesmo.
mais um pouco. Retroceder, mais um pouco. Não muito. Satanás, como está nos enganando? Como ele está nos arrastando? Graças a Deus, por meio da palavra de Deus, Deus nos ensina e nos ajuda a caminhar e a marchar com a igreja. O rei Salomão, quando ele era jovem, quando ele passava por aquele campo, ele pensava muito. Ele meditava muito em si mesmo. Talvez o meu coração esteja como o campo daquele preguiçoso. Irmãos, vocês não são mais preguiçosos, porque Cristo já vive em nós. Cristo nos ofereceu seu sangue. Por isso, nós somos nova criatura. Nós somos um ministro competente por meio do novo pacto. Não sejam enganados. Muitas pessoas pensam, eu sou assim. Nossa, como assim? O seu homem foi crucificado junto com Cristo, não é mais você quem vive. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E o que Cristo nos disse? Você não é mais preguiçoso, você é um homem diligente. Você é o melhor do mundo. Você é o servo de Deus. Sim, Senhor, eu sou o melhor servidor do mundo. Sim, Senhor, eu sou a melhor diácona do mundo. Eu sou a melhor líder do mundo. Então, o Espírito Santo, como pode nos trabalhar em nós? Como o melhor. Ele vai dar o seu melhor, nos dar o seu coração, a sua capacidade para servir ao Senhor. Essa manhã, eu estou muito agradecido em compartilhar esse ensinamento de Provérbios. Antes nós vivíamos como preguiçosos, agora já não mais, porque o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Então já não vivo mais eu. Por isso, quem é que vive em nós? É Cristo que vive em nós. Cristo nos utiliza as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, o nosso corpo para manifestar a vontade de Deus. Obrigado por essa manhã. Eu estou muito agradecido. E também Deus nos ajudou rapidamente a encontrar com os irmãos. Antes de encerrar, eu queria orar nesta manhã. Graças, Pai, por essa manhã. Nós estamos muito gratos diante de Ti. Antes, nós vivíamos conforme os nossos pensamentos. Nós não podíamos sair do nosso limite, como um elefante amarrado. Mas, através da Sua graça, pelo poder da Palavra de Deus, nós rompemos. Foi rompida essa corrente que amarrava a nós mesmos. Então, o medo e o terror, por meio da Palavra de Deus, foi apagado. Deus, por meio da Palavra de Deus, Ele nos ajudará a marchar. Graças, Senhor, por meio desse retiro espiritual, cada palavra do seu servo vai mudar o nosso coração e vai nos abençoar. Nós pedimos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por essa manhã.